retomando a nossa lei de justiça, amor e caridade, no domingo passado, nós chegamos à conclusão de que a justiça na Terra, ela tem uma finalidade muito mais de guardar a possibilidade de viver de uma forma organizada, de impedir grandes injustiças, do que de propriamente chegar a uma justiça absoluta e perfeita. Então a gente viu que, sendo o mundo dos homens o mundo da imperfeição, sendo a justiça praticada pelos homens a cara dos homens, o resultado da ação humana, sendo o homem imperfeito, a justiça humana também é imperfeita. Por outro lado, é possível gerir, governar uma sociedade, tentando, o mínimo possível, fazer injustiças, ou grandes injustiças. E aí está, essa experiência humana da realização da justiça. Na questão 876, Kardec traz para a máxima cristã: não façais ao próximo aquilo não quereis que o próximo vos faça, como regra de ouro, de uma vida justa. Então, se eu quero ter uma vida justa, eu não devo fazer nunca para o outro aquilo que eu não queria que o outro fizesse para mim. No entanto, até isso traz um problema lógico, um paradoxo. Paradoxo é o raciocínio que é contraditório em si mesmo e que a gente nunca chega, a resolvê-lo. Se resolver, não é paradoxo. A característica fundamental do paradoxo é que não tem jeito de resolver. Por exemplo, se eu sou um sujeito, sei lá, que acredito que se eu morrer em nome de Alá, eu até coloquei isso, eu vou para o céu, e aí eu explodo lá coloco uma bomba no aeroporto, achando que eu estou fazendo bem, eu posso alegar que eu estou querendo para o outro aquilo que eu quis para mim, porque é um atentado suicida. Eu quis para mim morrer em nome de Alá, certo? E aí eu estou fazendo para o outro exatamente o que eu quis para mim. Olha, e aí a gente cai numa armadilha. Quer dizer, nunca faço o outro aquilo que não quer para si mesmo. E se eu quero para mim o sofrimento, porque eu acho que isso é melhor? Eu tenho direito de impor ao outro isso que eu acho que é melhor para mim? Então, nós precisamos pensar muito nisso. Nós vamos levar isso radicalmente, quer dizer, não fazer o outro, mas sempre levando em conta o direito que o outro tem de ter valores diferentes dos nossos. Então, de repente, isso que eu acho muito bom para mim, para o outro pode não ser. Então, até essa referência de não fazer para o outro o que eu quero para mim, ela não é absoluta e não é simples. Ela não é simples. Ela precisa ser pensada de uma maneira muito crítica, porque eu posso levar isso radicalmente ao pé da letra e fazer o mal em nome dessa frase. Fazer ao outro o que eu quero para mim, não fazer o outro o que eu não quero para mim. Eu preciso tomar cuidado, inclusive, com isso. Quer dizer, até as verdades mais sublimes, vamos dizer assim, na mão de uma pessoa que não pensa, ou de um fundamentalista, ou de uma pessoa fanática, ou incapaz de uma reflexão mais aprofundada, pode ser perigosa. Por isso que grandes crimes, historicamente, foram perpetrados em nomes de teorias muito bonitas, muito sublimes. Vamos pensar que a guilhotina, na época da Revolução Francesa, a grande invenção mecânica de Monsieur Guillotin, por isso chama guilhotina, por causa do inventor, do Guillotin, aquilo, decepou muita gente em nome da liberdade. Aliás, dizem que foram as últimas palavras de Danton, o grande revolucionário, que se suicidou. Diz que ele falou: liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. Então, nem sempre, sob o pretexto de fazer o bem, etc., a gente acerta. Então, é preciso tomar muito cuidado. Aí a gente vai para a questão 877. A questão 877 é: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Resposta óbvia: sim, lógico. A gente vive em grupo, tem obrigações particulares.
E os espíritos desenvolvem dizendo: e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. O problema é esse limite, porque eu posso achar que eu tenho direito de uma coisa, mas o mundo achar que eu não tenha. Quando que eu vou ter, que tipo de referência eu vou ter para me dar essa segurança de que o meu direito é exatamente aquele, de que eu estou no caminho certo? Isso tudo é muito sutil e muito complexo. Na questão 878, daqui a pouco eu volto. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão de seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Resposta: os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Então, é uma coisa quase da lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Está na mecânica, está na física, está na relação, segundo os espíritos aqui, numa relação moral entre os homens. Chegamos aqui, eu vou deixar aqui o Livro dos Espíritos, vamos tentar explorar um pouquinho isso. Por que que isso está cada vez mais complicado? Tem uma historinha grega, de um mito grego, que todo mundo acho que já ouviu falar, de Narciso. Narciso é uma personagem da mitologia que dizem era muito bonito, era o mais belo. As ninfas dos bosques ficavam apaixonadas por Narciso. Onde ele ia, tinha lá legiões de ninfas que ficavam perplexas, encantadas diante da beleza de Narciso. Uma delas se chamava Eco. Eco. Essa ninfa, há um tempo atrás, ela tinha recebido uma maldição de Hera. Hera, a esposa de Zeus, a grande deusa, a esposa. E ela era muito ciumenta, e uma vez ela quase pegou o Zeus, traindo com ninfas e etc. E a Eco, para tentar proteger Zeus, ficou falando lá com a Hera, falando, igual uma matraca, falando, para ver se disfarçava, para ver se ele se impedia a esposa de surpreender lá o marido. Quando Hera ficou sabendo que Eco tinha falado para impedi-la de ver a traição do marido, ela jogou essa maldição. Qual era a maldição? Era assim, você, como você fez isso comigo, usou mal a palavra, você está condenada a jamais falar antes de alguém, só depois. Ok? Você nunca mais vai falar antes de ninguém, só depois. Nunca vai cortar ninguém. E Eco tocou a vida e se apaixonou por Narciso. E Narciso marcou um encontro com Eco e não foi nesse encontro. E Eco ficou muito triste. Ela ficou muito triste de não ter dó, de não ter fim a sua tristeza. E ela se recolheu lá, atrás de um lago, onde tinha uma gruta, e ela foi definhando de tristeza, até que ela sumiu. Acabou Eco. Sabe o que ficou dela? Só a voz. E ela enlouqueceu de paixão, de modo que ela nunca falou nada. Ela, a partir de então, era só uma voz que repetia o que os outros falavam depois. Daí é que vem o fenômeno do eco. Vem dessa historinha, ó, que bonitinho. Lá. Então, eco, a pessoa fala e ouve o que ela mesma falou, daí que vem o eco. Mas os deuses ficaram muito terrificados com a frieza do Narciso. Não é porque ele era tão bonito que ele podia fazer isso com as pessoas, E aí houve uma condenação ao Narciso, Qual foi a sua condenação? Ele deveria, ver a si mesmo, que não é fácil. Um belo dia ele estava lá caminhando, ele teve sede, tinha lá um lago,
uma água parada, e ele se debruçou para tomar água. A hora que ele se debruçou, aquilo era um espelho d'água. E ele viu o seu próprio rosto refletido naquela água. E a hora que ele viu, ele se apaixonou na hora. Por quê? Porque era tão lindo, tão lindo, tão lindo, que não tinha como. A sua beleza era de tal monta que magnetizava instantaneamente. E ele ficou apaixonado por ele mesmo. E aí ele tentava tocar aquele ser que estava lá, e a hora que ele tocava a água se mexia, a imagem se perdia, né? E ele ficou vivendo aquela experiência terrível de amar sem possuir. Olha que interessante. Amar sem a possibilidade de ter, de possuir. E ele ficou ali enlouquecido pela própria beleza, e ali ele morreu. Dizem que onde ele morreu, nasceu um lírio, né, muito bonito, que até hoje está nas praças aí, chama Narciso. É um pequeno lírio, né, que tem o nome dessa figura mitológica. Bom, Narciso se tornou, então, a alegoria, a metáfora, né, das pessoas autocentradas, egocêntricas, quer dizer, que ficam o tempo todo magnetizadas por si mesmas. Vocês acham que isso tem a ver com o nosso mundo ou não? Será que a nossa época tem muita gente que só pensa em si mesmo? Né? Os grandes teóricos, aí, os pensadores, dizem que nós vivemos num mundo narcísico. É muito comum, por exemplo, pessoas reclamarem de solidão. Eu não encontro, não tem namorado, a gente não encontra ninguém. Só que a hora que você vai ver o nível de exigência da pessoa, porque, na verdade, ela não quer ver o outro. Ela quer alguém capaz de refletir a beleza que ela acha que tem. E que, em geral, a gente não tem. A gente, em geral, só vê a nossa realidade quando a gente se olha em foto. No dia a dia, a gente não percebe o tanto que a gente está um horror. Aí a gente pega uma foto e fala, não, eu tô esse peixe-boi, né? Aí a gente escolhe alguma coisa assim, foto, filmagem, a gente estranha. É igual eu já falei aqui várias vezes, como ouvir gravação da voz da gente. Eu tenho, assim, eu sei que é pecado, mas eu tenho horror da minha voz. Ela é anasalada, é horrível. Eu jamais ouviria uma palestra minha. Há entre mim e a minha voz uma antipatia crônica, uma distância de 3 desertos, entendeu? Eu não me identifico com a minha voz, eu falo, eu não sou este. Mas, enfim, com a imagem é a mesma coisa. A gente se vê e fala, gente, como eu envelheci, gente, como eu estou feio, gente, que... Bom, não olhe, meu filho. O bom é não olhar para não sofrer. O que os olhos não veem, o coração... Tá, só que a gente, não adianta, porque aí a gente não olha, mas a gente fica contando quem vai prestar atenção na gente. Aí chega alguém e fala, fulano te deu uma olhada. Ele fala, quem? Aí você olha e fala, aquilo não serve, porque a gente não gostou do espelho que olhou a gente. Né? A gente acha que aquele espelho pode até olhado, mas aquele espelho a gente não quer que olhe também. Porque a gente se superestima muito, em geral. Isso é muito comum, é um mundo narcísico, é o mundo do culto à imagem, etc. O Rubem Alves, que tem uma crônica bem interessante falando disso, ele conta que tem uma historinha em que um sujeito, uma vez um sábio, estava passando pelo lugar em que existia o lago em que o Narciso ficou ali debruçado. E ali ele perguntou para o lago, ele falou, olha, lago, é o seguinte, eu sei que o Narciso morreu aqui olhando para você, afinal de contas, Narciso era ou não tão lindo? E aí o lago disse assim, não sei, porque durante todo o tempo em que ele se debruçou sobre mim para se ver, eu apenas preocupei-me em ver-me a mim próprio refletido nos olhos dele. Ou seja, o lago também era Narciso. Olha que curioso. Então, olha que interessante essa metáfora sobre o mundo que a gente vive. Ninguém mais presta atenção em ninguém, porque está todo mundo tão preocupado com si mesmo, que simplesmente ninguém vê ninguém.
ninguém presta atenção, ninguém olha, ninguém guarda, né, como dizem, em espanhol, né, é guarda, né, olha, mira, em italiano é guarda, né, em espanhol é mira, ninguém olha ninguém. Por quê? Porque quando eu olho para o outro, eu também não estou muito interessado no outro, eu estou interessado no que o olhar do outro tem para me dar para que eu me sinta melhor com ele me olhando. E num mundo cheio de narcisos, fica difícil a gente delimitar onde está o que eu quero, onde começa o direito que o outro acha que tem, mas que eu acho que ele não tem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo narcísico, fragmentado, né, de valores multifacetados, o que, por um lado, é o sinal de um avanço civilizatório, porque há uma expansão e uma dilatação da nossa liberdade, mas, por outro, é um mundo de uma grande confusão valorativa. No campo da filosofia, isso é chamado de axiológico, de grande fragmentação axiológica, quer dizer, de valores, que a gente não tem muita noção, né? A gente nunca sabe se está acertando ou se está errando, a gente fica sempre nesse limbo. Bom, o que a doutrina espírita tem para nos oferecer? Todas as vezes que a gente vai para o campo da moral, o Espiritismo tenta resgatar a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, né? E qual é essa mensagem de Jesus? É a mensagem da experiência do amor. E de um amor que não se limita só a um amor, né, romântico, um amor, né, de homem e mulher, um amor físico, um amor de querer bem ao outro, né? É o amor do prazer que a gente pode ter de criar uma ambiência luminosa e favorável ao prazer da convivência com o outro. Olha que interessante isso. Então, quando eu estou com o outro, é bom estar com pessoas que a gente ama e gosta de amar, né? Que a gente ama e quer estar junto, que pode ser um familiar, que pode ser também um namorado, uma namorada, enfim, um marido, uma mulher, mas pode ser um filho, pode ser um primo, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. É gostoso gostar de gente, né? É gostoso ver que o outro pode ficar feliz com alguma coisa que a gente fala, com alguma coisa que a gente entrega, não é? Com um tempinho que a gente consegue dar para ele. Eu gostaria de desenvolver um pouco mais isso, falando sobre a maneira como a gente está lidando com duas coisas que parecem muito parecidas hoje em dia, filho e cachorro. Vocês estão rindo? É porque tem muita gente que lida com cachorro como se fosse filho. Então, não tem muita diferença, assim. Aliás, tem gente que ama tanto o cachorro que alguns pais deviam aprender amor com quem tem cachorro, né? De que maneira nós estamos criando seres humanos narcísicos também, né? Eu só vou dar uma dica, assim, do que nós vamos falar. Vocês já notaram que hoje em dia ninguém tem filho normal mais? Você chega para um pai e para uma mãe, o que você tem a dizer para o seu filho? Jamais o pai e a mãe vão falar, ele é normal. Criança normal, às vezes é legal, às vezes é chato. Vai bem na escola, normal. Brinca, dá trabalho. Não, todo mundo tem um filho que é muito especial. Vocês já notaram? Não? É igual cachorro, o meu é quase gente. Né? Você pode falar que cachorro não pensa, mas eu vou gravar um vídeo, eu vou te provar que o meu cachorro, se eu te falar o que ele faz, você vai ficar bobo. É impressionante como o nosso olhar narcisifica o mundo. Então, assim, o meu filho é muito diferente, ele é muito especial, o meu cachorro é muito inteligente, né? O meu isso, a minha casa, as minhas coisas. Nós somos todos narcisos, de alguma forma. E o curioso é que, de verdade,
a maioria de nós e dos nossos filhos é de uma mediocridade tremenda. E quando eu falo mediocridade, não é num sentido negativo, é no sentido de sermos médios, quer dizer, dificilmente aqui nós vamos encontrar um gênio, ganhador do prêmio Nobel, nada disso. Em geral, a gente é essa porcariada mesmo, que inclusive é legal também não precisar ser muito, porque dá trabalho ter que ser muita coisa. Uma pessoa que o tempo todo ela tem que ser muita coisa é uma pessoa que vive cansada, porque ninguém dá conta de o tempo todo ser muita coisa, especialmente ser aquilo que de verdade não é, manter uma imagem, etc. E tal. Então, assim, eu estou caminhando para uma reflexão sobre isso que nós somos, o limite do nosso espaço, essa consciência de si mesmo, que nos leva a uma serenidade. Realmente, eu não gosto da palavra autoestima, qualquer dia eu explico por quê, mas eu gosto muito de uma consciência. Pessoas conscientes, quer dizer, consciência, saber junto de si exatamente o que eu sou, inclusive, como diz o poeta Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, nós somos isso. Nós somos gente que carregamos dentro de nós a dor e a delícia de sermos essa coisa aí mesmo que a gente é e que de verdade não tem nome, mas que é boa pra caramba de conviver, embora dê trabalho. Essa é a mensagem do Cristo, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, e a gente continua no próximo domingo.